Oi, amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu para o canal Nós em Foz. Hoje esse vídeo é sobre saúde na fronteira, né? Saúde em Foz do Iguaçu, porque muita gente às vezes me pergunta via WhatsApp como foi que eu cheguei em Foz e como é o serviço de Foz de saúde. A parte de como eu já cheguei em Foz, eu vou depois fazer um vídeo relembrando para vocês como foi a nossa chegada em Foz. O que eu quero falar hoje é sobre atendimento público na rede pública municipal de Foz do Iguaçu, né? A realidade, transparecer para vocês, porque às vezes quando eu agradeço a Deus todo dia por estar em Foz do Iguaçu e o Hospital Ministro Costa Cavalcante, que atende a minha mãe, é um hospital de referência no Paraná, na região oeste do Paraná, principalmente no setor de oncologia e no setor de neurologia e de algumas enfermidades, alguma coisa assim de emergência, tudo vai para o Hospital Ministro Costa Cavalcante. Mas desde já, deixa esse like, compartilha o vídeo. Vocês que me acompanham no canal sabem que eu venho de uma semana que essa mudança climática dessa frente fria que chegou aqui nessa região do Paraná está nos trazendo uma situação muito complicada. Muito complicada. Aí às vezes você vai chegar para mim e vai perguntar: Leandro, até que ponto está complicada essa situação? Aí eu vou explicar para vocês bem direitinho, porque é uma situação que a gente fica, como eu diria para vocês, sem saber nem, eu não vou omitir nada, eu vou falar na real como é a situação da saúde pública em Foz. Porque tem um lado de Foz que é muito positivo e tem um outro lado que é muito negativo. Então todo o país eu acho que passa por esse mesmo problema, porque eu já observei que isso não é uma coisa específica da cidade de Foz do Iguaçu, é específico do Brasil, da conduta dos médicos no Brasil, porque eu recebo relatos também de São Paulo, recebo relatos do Rio de Janeiro, recebo relatos de Fortaleza, onde eu morava, recebo relatos de Alagoas, né? Recebo relatos da Bahia. Então a gente recebe relatos de problema na área de saúde no país inteiro. Quero deixar aqui um grande beijo e abraço a todos os baianos, a todos os nordestinos e as pessoas do norte. Em especial quero deixar meu coração para os meus amigos de Vitória da Conquista, os meus amigos de Juazeiro, o pessoal também, né, de Pernambuco. Meu grande abraço, meu respeito, meu carinho. E hoje eu me encontrei com a família de Juazeiro e quero aqui desde já deixar meu abraço. Então é uma coisa muito interessante. Ó o atleta. Oi, seu João. Tá ali, ó, seu João, ó, atleta aqui na região. E eu quero deixar para vocês uma palavra. Olha que pôr do sol lindo, gente. Olha o nosso pôr do sol. Aqui é a cidade do Oeste, ó, no pôr do sol. Tá vendo? Aqui atrás, esses prédios, é a cidade do Oeste. Eu quero deixar para vocês uma informação para quem vem morar na cidade de Foz do Iguaçu, né? No meu caso, quando a gente vai falar de saúde pública no Brasil, a gente também tem que recapitular uma coisa. Ela é problemática, não é de hoje, né? Ela já é um sistema precário há muito tempo, por mais que entre governo e sai governo, é nesse jeito. Só que nesses últimos 4 anos, a gente sentiu isso mais na pele, porque foi feito coisas muito irregulares na área de saúde, e hoje a gente está colhendo, né? Então se alguma coisa acontece com a gente vai e faz um relato. Então eu venho de uma gripe muito forte, porque a mudança climática veio uma frente fria aqui pelo sul, e a região aqui do Paraná foi atingida. A gente está no verão, temperatura chegando acima de 40 graus, a sensação térmica. E às vezes, quem tem asma como eu, ou outras pessoas, nossa, eu esqueci minha bombinha de asma. Pessoas que têm asma como eu sentem uma dificuldade muito grande em respirar. Já temos a dificuldade que a cidade de Foz é uma cidade que o tempo úmido, porém a sensação térmica faz com que a evaporação da água que tem
na Itaipu, porque a Itaipu, para quem não sabe, é um grande espelho d'água. Que no verão essa água evapora e a umidade do ar fica grande. Só que os raios do sol nessa umidade do ar deixa a sensação térmica como se a gente estivesse num vapor. Então sente uma coisa meio abafada, meio sem oxigênio, meio sem circulação de ar, que já é difícil. Então o que acontece? Quando a gente vai falar para as pessoas que a situação é séria, de que quando vim para cá tem que ter esse cuidado com a saúde, tem que tomar vitamina C, principalmente nas mudanças da estação, porque as 4 estações são bem definidas. Então o que é que eu quero dizer para vocês? Eu estava com um problema sério. Eu vou relatar para vocês o que eu já passei, um resumo do que aconteceu comigo em Foz, né? Na primeira vez que eu precisei utilizar o serviço público de emergência 190, que é o serviço do SAMU, minha mãe é uma paciente oncológica. Ela veio para Foz do Iguaçu por um tratamento de câncer. Além disso, ela tem patologias de problemas neurológicos causados a um AVC hemorrágico e um tumor cerebral em 2014. Tem um laudo médico e tudo laudado, no Hospital Geral de Fortaleza. Ficou um ano e meio acamado, mas um ano depois do primeiro AVC, em 2015, ela teve mais 2 AVC isquêmicos. Então, e um aneurisma cerebral, uma fratura no ombro. Fratura essa que se estende até hoje, a gente sofrendo porque só fez uma recolocação do ombro, teve uma luxação, teve uma fragmentação daqui dos ossos na região do braço, né, do ombro, e ela sente muita dor. Fora isso, foi uma luta muito grande. Então a gente passou 3 anos e meio fazendo fisioterapia. Nesses 3 anos e meio, 2 anos a gente fez fisioterapia num hospital chamado Rede Sara de Reabilitação em Fortaleza, que tem espalhado no Brasil todo. Quem for vitimado aí de AVC, de sequelas de traumatismo craniano, pessoas que teve problemas neurológicos, que perdeu a coordenação motora, pessoas que têm problema de hidrocefalia, pessoas que perdem a locomoção, precisa, né, fazer uma fisioterapia motora, umas coisas assim bem complexas na área de fisioterapia e de reabilitação. O Hospital Sara Kubitschek, ele recebe todos os pacientes do Brasil via apresentação de você preencher os dados, tem www.rede Sara, né? Procura aí no Google. Aí na Rede Sara você vai digitar o laudo médico do paciente, mas só pacientes que recentemente aconteceu o problema neurológico. Se o paciente já tiver muitos anos que ele já teve AVC ou muitos anos que já teve a sequela, eles não conseguem reabilitar. Mas se o paciente for um paciente que foi, por exemplo, vitimado de AVC, então você já vai logo com o laudo médico tudo, já tenta se inscrever no Sara, o Sara chama você, não paga nada, é uma rede muito boa de reabilitação, né? Então, a minha mãe ficou nesse hospital, na Rede Sara, né? De Fortaleza, próximo ao Castelão, na área do Castelão, no bairro chamado Castelão, em Fortaleza. Então, o que acontece? Na Rede Sara, para quem não sabe, todo mundo que tem sequelas grandes, principalmente decorrente de problemas neurológicos, principalmente vítimas de AVC, que ficam ao lado do corpo às vezes sequelado, pessoas que têm tem um problema de saúde que paralisa todo o corpo, né, que vai perdendo o movimento aos poucos, né, a esclerose múltipla, né, então a pessoa vai para esse lugar, vai fazendo um tratamento e junto o tratamento é o paciente e o cuidador, que vão aprender a se adaptar para a reabilitação desse paciente. Então não é uma coisa fácil dizer para vocês, olha, vocês vão para a Rede Sara, eles já vão lhe chamar, não. Vocês vão para uma lista de pessoas que do Brasil todo estão solicitando e a Rede Sara não tem em todo o estado. Então você tem que ver qual é o hospital da Rede Sara mais próximo de vocês e quem for chamado tem que se deslocar até a cidade para fazer o tratamento. Olha que eu sou de Fortaleza, sem parentes, sem família, sem ninguém, porque em Fortaleza a gente não tem parente nenhum. Praticamente eu não tenho ninguém em Fortaleza, só eu e minha mãe esse tempo todo. E a luta foi muito grande, né? Tinha uns parentes assim, parentes do meu pai assim, mas que a gente nunca teve contato. Então a gente em Fortaleza, a gente sentiu muito na pele a dificuldade do serviço de reabilitação por não ter uma pessoa para nos ajudar, né? Auxiliar com transporte e com tudo. Então quando eu contei os nossos relatos
Na Rede Sara de reabilitação, o pessoal do hospital foi tão solidário com a gente que eles botavam a gente na segunda-feira dentro do hospital e largava a gente na sexta, né? Liberava a gente na sexta. Aí toda segunda a gente ia para o hospital e na sexta a gente era liberado. Mamãe fez uma fisioterapia motora, fez todo o tratamento, fez todo o acompanhamento, fez tudo. Minha mãe fez tudo. Minha mãe super para frente, aprendi muitas coisas interessantes sobre os direitos dos pacientes, dos deficientes. Aprendi sobre nutrição, aprendi sobre tudo, que no Sara a gente aprende sobre tudo. Então recomendo aqui que quem precise fazer um tratamento assim de qualidade, busque na Rede Sara, junto com o laudo médico, né, dos seus médicos, uma vaga, né, na Rede Sara de reabilitação, porque é muito importante. Então, dando sequência para vocês no que aconteceu com a gente, minha mãe já foi vitimada de tudo isso. Aí na sequência veio um câncer de mama, então que foi diagnosticado por mim, dando banho na minha mãe. Minha mãe estava no chuveiro, a gente tinha chegado da fisioterapia, dando banho nela. Aí eu passando a mão assim no seio de minha mãe, eu senti um nódulo no seio esquerdo. Examinei uma vez, examinei outra, examinei debaixo das axilas, fiz todos os procedimentos que tem que ser feito para suspeita de nódulos, né, no seio de mama. Examinei os dois seios e cheguei à conclusão que minha mãe estava, naquele momento, dentro do chuveiro, conversando com ela, que a minha mãe, a gente bate um papo assim bem direto. Minha mãe não é essas mulherzinhas fracas que a gente pode falar de doença que fica, não. Porque a gente já vem com essa leva tão grande de doenças graves, aneurisma cerebral, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, fratura, tanta coisa, pedra na vesícula, tudo isso que mamãe passou. Então o que a gente pegou, o que a gente fez? Eu disse assim, mãe, a senhora está com um nódulo de câncer de mama no seio esquerdo. Só não sei se é benigno ou maligno, mas eu sei que é câncer de mama no seio esquerdo. Vou tomar as providências agora. Tirei ela do chuveiro, lembro como hoje. Coloquei ela na sala e disse, mãe, senta aqui, se enxugue que eu vou resolver isso agora. Eu deixei ela se enxugando sozinho, para vocês terem noção. Ela não estava mal, que a gente acabou de chegar na fisioterapia. Mamãe se sentou, ficou se enxugando muito tranquila. Que a minha mãe, a gente é muito segura de mim, ela confia muito em mim, é isso que também faz com que o paciente evolua em qualquer tratamento, seja de AVC, seja de câncer, seja de qualquer tratamento. Só existe evolução no tratamento se o paciente confiar no cuidador. Eu sou muito além do cuidador, né? Porque eu sou muito mais do que um filho, que eu sou um anjo da guarda da minha mãe, porque eu fiscalizo mesmo, eu estudo as patologias e vou em busca de uma ajuda para o melhor para minha mãe sempre. Sempre fiz assim, eu estudo todas as patologias que a minha mãe já teve, eu sei falar muito claramente sobre cada uma delas. Sei sintomas de pré-AVC, sei sintomas de tudo relacionado à minha mãe, eu sei, entendeu? De fratura, de tudo que eu fiz curso de primeiro socorro, isso também facilitou muito, né? Porque foi eu que reanimei minha mãe uma das vezes que ela teve um problema sério de saúde. E continuando para vocês, então quando a gente vem dessa leva de problemas graves, né? Em pleno esse problema internacional de saúde, que ninguém estava conseguindo fazer nada, porque todo mundo estava dentro de casa e tudo foi suspendido, eu recebi uma ligação do posto de saúde que minha mãe não teria mais tratamento no Fortaleza, porque o SUS e o pessoal do governo tinha suspendido os tratamentos, a cirurgia, os acompanhamentos, tinha cortado umas verbas da área da saúde. E a minha mãe foi atingida. Na época, minha mãe foi atingida. E na época tinha 4.600 mulheres na fila do SUS, só para fazer mamografia. Tinha um grupo de amigos do hospital de Fortaleza Geral e que a gente conheceu já na época do AVC, que é a Patrícia Bandeira. Um cheiro, Patrícia, que eu te amo. Regina, Poliana, irmã de Patrícia. O pessoal tudinho da pacientes da neurologia, né, do Hospital Geral, que também acompanha a gente desde 2014, essa luta da gente diária. Que quem conhece a gente há muito tempo sabe que isso aqui já vem se estendendo de anos. Desde 2014 que eu cuido de minha mãe. Então o que acontece? Quando a gente estava fazendo porque de 7 horas da noite eu descubro o nódulo no seio da minha mãe. Quando é por volta de 7 horas da manhã, já consegui com uma amiga minha, um agente de saúde de Fortaleza, eu imploro para ela uma ajuda e ela me consegue uma vaga para fazer um ultrassom particular, numa clínica. Aí eu fui fazer essa consulta da ultrassom de mamas da minha mãe, das axilas, e já fiz logo abdômen total, já fiz tudo, né? Que eu sou bem precavido. Aí
não aconteceu nada, mas na mama estava aquela suspeita de nódulo. Porque quando vem a suspeita, eu já vou logo investigando tudo, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa mais para frente. Eu não espero o médico ir atrás, não, eu já corro atrás, porque tem coisa, para quem é cuidador sabe o que eu estou dizendo. A gente chegar na patologia antes dos finalmente. Então o que acontece? Minha mãe foi diagnosticada na ultrassom com suspeita, um médico avaliou ela 5 vezes lá dentro da ultrassom, e chegou para mim e disse, ela realmente está com suspeita de câncer de mama. Eu digo, suspeita não, senhor. Ela está com nódulo de câncer de mama no seio esquerdo. Vamos fazer o procedimento agora, mamografia. De lá, minha mãe já foi para mamografia, que eu consegui uma mamografia na época para minha mãe já na sequência. Então, 10 horas da manhã já foi para mamografia. A mamografia ia levar um tempo para sair, porque essa mamografia eu consegui ela numa vaga no sistema do SUS. Aí eu não queria esperar essa vaga. Aí eu fiz uma mamografia pelo SUS, que eu consegui, porque eu já tinha uns exames da mamãe numa fila, a gente só fez trocar um exame por uma mamografia, era uma ressonância na época, e já encaixei a minha mãe para uma clínica particular para fazer a mamografia, que foram uns amigos que fizeram uma cota, porque na época foi muito gasto, muito dinheiro, para fazer todos os exames particulares da minha mãe, foi tudo feito particular. Então o que acontece? Levei a mamãe para toda essa situação, né, que aconteceu de tratamento de câncer, né? Aí a gente fez a mamografia. Quando eu estou na mamografia, o hospital de tratamento de câncer Fortaleza lotado. Uma associação de mulheres vítimas de câncer de mama, que se chama GEON, da equipe de Dr. Paulo Vasques. Eu consegui uma vaga nessa instituição, que minha mãe foi atendida. Na equipe do Dr. Paulo Vasques, minha mãe foi encaminhada por um dos grandes médicos dessa equipe, que é o Dr. Márcio. O Dr. Márcio acompanhando minha mãe, né, próximo ao Hospital Universitário de Fortaleza, fica essa ONG, né, que cuida esse consultório. É parecido um hospital, porque lá eles fazem biópsia, fazem um monte de exame, de imagem, fazem tudo para as mulheres vítimas de câncer, né? E o Dr. Paulo Vasques é um estudioso sobre doenças relacionada à oncologia. Aí, como ele é referência no estado em oncologia, eu me senti mais tranquilo. Quando eu chego para o Dr. Márcio, Dr. Paulo, né, que a minha mãe que eu já tinha mandado fazer a mamografia, e que a mamografia se apresentada para o Dr. Márcio, ele já me encaminha para o Dr. Márcio. Só que no Dr. Márcio, conversando com a mamãe, eu deixo minha mãe com o Dr. Márcio e eu dou uma saidinha, porque o Dr. Paulo Vasques ia sair na época. Eu entrei na sala do Dr. Paulo Vasques, e o doutor pediu uma biópsia para minha mãe. Só que como foi 2, 3 dias que me encontrado com o Dr. Paulo Vasques, aí eu cheguei, ele não sabia se naquele dia estava mostrando a mamografia. Porque acho que o Dr. Paulo Vasques pensava que já estava tudo feito, né? A biópsia, que eu queria transparecer que estava tudo ok com a minha mãe, que ela já ia para cirurgia. Aí eu disse, doutor, mamãe vai para cirurgia, só que o doutor Márcio não está lá. O senhor pode me ajudar? Ele, o que foi? Eu disse, eu precisava pegar o pré-operatório da minha mãe. Quais são os exames que minha mãe vai precisar para fazer o pré-operatório, para fazer a cirurgia de mama? Aí o doutor prescreveu umas coisas lá para mim, uns papéis lá, me informou mais uma, ela vai precisar um parecer cardiológico, um exame de sangue, exame disso, exame daquilo, um monte de coisa, porque a mamãe já era vítima de AVC, então era uma cirurgia muito complexa, porque a mamãe já teve um AVC hemorrágico, 2 AVC isquêmico, um aneurisma cerebral e um tumor cerebral. Então não era uma cirurgia para você ter uma anestesia geral, uma cirurgia simples. Ainda teve aquele problema do ombro, da fragmentação do ombro, da luxação e um monte de coisa. Então não era uma cirurgia simples para minha mãe. Ela já tinha feito um cateterismo, né, do aneurisma cerebral, que já foi uma luta, né, porque a gente perdeu uma amiga. Uma amiga da gente, que estava no mesmo quarto da mamãe, com 27 anos, entrou. Quando ela entrou, ela não saiu, com 27 anos. Ela rompeu o aneurisma, ela não se deu bem no cateterismo, né? Aí veio a óbito, aí a mamãe pegou, eu falando com a mamãe, né, sobre isso tudo, segurei a mão da minha mãe, tá entregue a Deus, Leandro, seja o que Deus quiser. Mamãe entrou para fazer o cateterismo e eu rezando, né, na época. Mas voltando, né, que eu pulei agora para essa parte do aneurisma, que foi uma época também muito difícil para mim. Porque você ficar no hospital tantos meses sem parente, sem ninguém,
vivendo de ajuda solidária das pessoas que estavam dentro do hospital. Foi uma experiência única na minha vida, que eu guardo com carinho todas as pessoas que me ajudou e que eu tenho amizade até hoje, de 2014 para cá. Eu agradeço a Deus, os meus novos amigos que eu conquistei de 2014 para cá, que me acompanham na luta com o tratamento da minha mãe. Os amigos que eu conhecia de 2014 para trás só são conhecidos, não são nem como posso chamar tanto de amigo, mas os amigos mesmo são esses que estavam lá, e alguns amigos do passado que se fizeram presente para me ajudar a salvar minha mãe, que eu tinha uns amigos em Jericoacoara, uns amigos em Alagoas, uns amigos em São Paulo, uns amigos em outros países, que fizeram cotinha para tentar ajudar a mamãe. Então o que acontece? Quando foi diagnosticado na equipe do Dr. Paulo Vasquez, que eu falei para ele que eu precisava do pré-operatório, que ele me deu todos os documentos para fazer, né, os encaminhamentos, né, para fazer o pré-operatório da minha mãe. Quando eu pego a mamãe na sala do Dr. Paulo, do Dr. Márcio, eu não falo nada. Saio de lá, já vou ligo pro Dr. Israel, um abraço para ele no Hospital do Coração. Me atendeu, que ele é marido de uma grande amiga minha que tem uma ONG no Ceará. O Dr. Israel, um dos maiores cardiologistas do estado do Ceará, me atendeu super bem. Atendeu a mamãe assim prontamente, deu o parecer dela, né, de minha mãe, que ele também tem uma clínica particular, Dr. Israel. E deu parecer cardiológico, fez os exames da mamãe, fez a bateria, eletrocardiograma, fez tudo, fiz os exames de sangue, fiz tudo. No dia que sai o resultado da biópsia para o doutor Márcio avaliar se minha mãe ia fazer ou não, e se era realmente câncer ou não, o doutor olhou para mim e disse: olha, eu nunca vi uma pessoa diagnosticar um câncer de mama menor do que um grão de arroz com uma precisão tão grande como a sua. Eu disse: doutor, não sei, mas eu sou induzido por Deus e eu senti que eu tinha que fazer isso, que ajudar minha mãe, aquela coisa toda. Aí, resultado: doutor Márcio, vamos marcar a cirurgia, só que eu tenho que fazer para agora, Leandro, para vocês, é o pré-operatório. Quando ele falou em pré-operatório, eu abri a pasta que eu já tinha falado com o doutor Paulo Vasquez e peguei todos os documentos e botei na mesa dele. Quando eu botei na mesa do doutor Pedro, do doutor Márcio, o pré-operatório, ele riu assim. Aí ele disse: eu nunca vi um filho fazer isso pela uma mãe tão rápido como você. Aí, resultado: eu entreguei os papéis, o resultado da mamãe saiu numa terça. Aí eu mostrei os exames para o doutor Márcio. Uma semana antes eu estava fazendo o pré-operatório. Resultado: em menos de 10 dias, isso era uma terça. Aí o doutor marcou na sexta a cirurgia da minha mãe. No sábado minha mãe estava em casa. Minha mãe fez um quadrante de mama. Aí encapsulou aquela coisa toda, que câncer de mama, ela ficou com os drenos, aquela coisa toda. Tivemos problemas sérios, né, coisa relacionada à religião, porque tinha um parente distante meu, que é pro lado da minha mãe, um parente meio distante dela, como se fosse um irmão dela, por parte de mãe, né, que apareceu com a família e disse assim: olha, família evangélica. Aí olhou para mim e disse assim: olha, você tá assim, Sueli, porque não aceitou Jesus. Menino, aquela hora subiu logo um nervoso na minha cabeça. Botei o povo para correr, disse: gente, o povo, além de não ajudar financeiramente com nada, que o tratamento oncológico e de AVC, quem sabe, é um gasto sem fim, né, de fisioterapia, de transporte, de medicamento, de tudo, o povo ainda veio dizer que a mamãe não aceitou Jesus. Aí botei o povo para correr, disse: não, mãe, não dá certo não, vamos dar um jeito, vamos pegar as coisas da gente e vou procurar o melhor hospital para salvar minha mãe. Aí eu vou para o posto de saúde. O posto disse que foi suspenso os tratamentos por causa dessa crise mundial, que estava tudo suspenso. Foi cortada as verbas nesse período, né? De 2019 tem sido cortado umas verbas, umas coisas assim. Aí eu disse: pronto, minha mãe vai entrar em óbito, né? Aí a mulher disse assim: olha, não vai ser você e ninguém que vai salvar sua mãe. A coordenadora do posto de saúde de Fortaleza disse para mim. Eu disse: pois eu vou mostrar para a senhora que eu salvo a minha mãe. Eu sou mais eu, minha senhora, você não me conhece. Quem sou eu não? Mas ela olhava para mim todo simples, e aquela prepotência de algumas pessoas da área da saúde, como eu estava comentando, de posto de saúde, que não conhece as pessoas e fala sem nem saber quem somos nós. Porque você, para falar com alguém, você tem que ter muita cautela, não pode subestimar o próximo, porque você não sabe a inteligência do próximo, né? E tem gente que é arrogante, que trabalha na área da saúde, principalmente pessoas concursadas no Brasil, que se acha que é o dono da situação. Aí o que é que aconteceu? Quando a mulher falou isso comigo, ela disse assim: olha, você pode procurar o prefeito, o governador, ninguém vai salvar a sua mãe. Aí eu disse: pois eu mostro que eu salvo a minha mãe. Aí eu peguei, minha filha, fiz uma pesquisa na internet, Hospital de Barretos, Hospital de Santa Catarina. Aí eu sei que num dia só, viu? Resolvi tudo isso em um dia. Cheguei, liguei para o Hospital de Barretos, não tinha vaga, não estava recebendo ninguém. Tentei ligar para Santa Catarina, que tem um hospital bom, não consegui. Aí uma pessoa no Rio de Janeiro me indicou uma pessoa
no Hospital Ministro Costa Cavalcante, que era um hospital da Itaipu, na região oeste do Paraná, que era referência em oncologia. Aí o que é que eu fiz? Eu sou muito inteligente, claro, que eu não sou tão leigo assim. Liguei para o hospital e falei com o pessoal do setor de oncologia. E perguntei como é que eu conseguiria encaixar minha mãe lá. Aí a moça disse, olha, você vai fazer o seguinte. Você vai vir para Foz do Iguaçu, vai morar próximo a um posto de saúde, vai levar a sua mãe no posto. Quando chegar no posto, quando ver que é tratamento oncológico, ela vai ser direcionada para o Costa. Entrando no Costa, tudo que acontecer com a sua mãe, ela vai ser tratada no nosso hospital. Só que esse hospital é particular. Tá me entendendo? Não é um hospital público. É um hospital parceria privado com o público, através de convênio com a prefeitura e alguns órgãos. Então, o Hospital Ministro Costa Cavalcante recebeu a minha mãe prontamente. Então, resultado, minha mãe é super bem atendida, foi salva porque ela veio ser tratada no Hospital Ministro Costa Cavalcante. Há uma equipe maravilhosa da doutora Juliana, do doutor Juliano, da doutora Monique, que eu agradeço a Deus. E o doutor... Tem um mastologista da mamãe, meu Deus, que eu esqueci o nome dele agora, me perdoe. Mas toda a equipe do Costa, eu tenho que agradecer a cada um deles. E a minha mãe está sendo acompanhada pelo Hospital Ministro Costa Cavalcante. Então, quando eu estava falando no início do vídeo, desde então estamos sendo avaliados. Quando eu falei no início do vídeo que a gente passou pelo um sistema público de saúde, que eu precisei chamar o SUS, né, a ambulância, que a ambulância foi pegar minha mãe em casa para levar minha mãe para o hospital, a ambulância local não acreditou que eu era tratado no Hospital Ministro Costa Cavalcante com a minha mãe, julgando as pessoas pela aparência. Pegou e minha mãe levou a gente para uma UPA, longe pra caramba, e deixou a gente lá naquela UPA. Quando chegou na UPA, a mulher disse, não, vocês não é daqui, vocês têm que ser colocados no Costa Cavalcante. Então, olha os erros primários do serviço do SAMU de Foz. Se o paciente é oncológico, que se tem que ser tratado no Costa Cavalcante, por que você pega um paciente e transporta ele para uma UPA? Foi um dos primeiros atritos que eu tive na área de saúde em Foz. Porque minha mãe é tratada, qualquer coisa de emergência da minha mãe tem que ser deslocada da minha mãe para o Hospital Ministro Costa Cavalcante, porque os pacientes oncológicos, tudo que acontece com ele é investigado no Hospital Ministro Costa Cavalcante, e simplesmente aconteceu isso comigo, e eu não aceito. Aí foi a primeira discussão que eu tive. Aí depois eu tive um outro problema também na área de... Aí quando eu cheguei no Costa Cavalcante, a mulher disse, olha, nunca mais deixe uma ambulância e ninguém levar sua mãe para uma UPA. Todos os problemas que sua mãe tiver, tem que direcionar sua mãe para o Costa. Né? Aí trouxe a mamãe para o Costa. Aí minha mãe teve um problema sério de saúde recentemente. Aí eu peguei e comecei a ficar de olho, né? Aí ligava para a emergência não vinha, eu chamava um carro, aí levava minha mãe pro Costa. O Costa ia e liberava a gente. Aí outra vez. Aí na segunda, na terceira, aí quando foi na quarta, a gente foi de ambulância. Aí na ambulância, a mulher não acreditava em mim. Aí chegava no Costa, o Costa liberava a gente. Aí na outra vez fomos de ambulância de novo. Menino, mas foi uma confusão tão grande, meu pai é eterno. Eu sei que a gente ia, vinha. E naquela coisa todinha de ir para o hospital, voltar do hospital, ficar circulando todo o tempo dessa forma, a gente ficou impressionado, porque foram 7 entradas na emergência. Sendo que nas 2 últimas entradas foi causado pelo SAMU. Que eu disse, olha, o estado dela é grave, eu só saio do hospital quando a minha mãe for atendida pela oncologia. E a mulher, quando chegava lá dentro do Costa, dizia que o pessoal do SAMU dizia que eu era muito ansioso, que minha mãe tinha que arrumar um outro cuidador, que eu não estava capacitado para cuidar da minha mãe. Quem é aquela indivídua sem estudo, sem capacidade de trabalhar no SAMU, para dizer que eu não era capacitado para cuidar da minha mãe? Só que ela não sabia que eu estava filmando. Tem uns vídeos desses aí no canal. Ela não sabia que eu estava filmando. Procura aí nas playlists oncologia que vocês acham esses vídeos dos 3 últimas idas da mamãe de ambulância pro hospital, né? Aí o que acontece? Na primeira aconteceu isso. Aí a mamãe disse, Leandro, a partir de agora você filma tudo. Mamãe dizia, né? Filme tudo, porque se acontecer alguma coisa comigo, você tem como provar. Porque a gente já tinha dado mais de 4 entradas no hospital, já estávamos indo para a 5ª. Quando foi as últimas entradas, eu disse que eu comecei a bater o pé com a mulher do SAMU, que a minha mãe tinha que ficar dentro do hospital para ser tratada. E a mulher chegava lá a dizer que eu estava dando piti, que eu ia fazer um piti na cara dela, ó, juro. Juro por Deus para vocês que quando mexe com a minha mãe, meu amor, tem brincadeira não, ó.
Façam comigo tudo, mas se passar por quesito minha mãe, aguarde. Sabe o que aconteceu? Chegou no Costa Cavalcante, aí ela disse que não era nada, mandou mamãe para casa. Minha mãe teve uma parada respiratória em casa no outro dia seguinte, passou muito mal, deu uma entrada na emergência no oxigênio. Tem aí o vídeo que minha mãe mandou filmar antes do ocorrido, esse filme e tudo. Fui rezando dentro da ambulância de joelho, rezando para ter minha mãe viva. E eu sentindo a presença da morte do meu lado assim, aquele vulto preto, uma sensação de energia negativa, mas eu tinha tanta fé em Deus que minha mãe ia sair viva, que eu senti como se a morte estivesse me vendo de joelho, pedindo, pelo amor de Deus, pela vida da minha mãe. Tanto que quando chegou no hospital Ministro Costa Cavalcante, eu desci com a minha mãe da ambulância, sabe o que uma mulher fez? Um homem do SAMU fez? Mandou descer a mamãe assim, meu filho. Quando desceu a mamãe do SAMU, aí ele olhou pra minha cara e disse bem assim: você ajuda a descer ela? Eu disse: eu ajudo. Quando eu desci a minha mãe, que eu olhei para trás da ambulância, eu senti como se fosse aquele vulto preto que estava na ambulância, indo embora na ambulância. Mamãe foi para reanimação e de lá ficamos no hospital internado. Quem salvou minha mãe foi a doutora Juliana, a equipe da oncologia do Costa e todo mundo que deu ouvido, porque se a gente fosse pelos relatos da primeiros atendimentos do SAMU que deram entrada na gente no Costa, minha mãe não tinha sido salva não, porque era uma equipe que tinha uma profissional incompetente, que ela dizia para mim que eu não era capacidade de cuidar da minha mãe. Então quando você entra numa emergência e quando você entra numa ambulância, se você não for um cuidador que entenda um pouco daquilo tudo que é o universo hospitalar, você, para perder o paciente, é bem rapidinho, você sabia? Então estude, se você é cuidador de alguém, estude, lute pela vida das pessoas e vá atrás das informações. Aí quando foi, agora recentemente, passando essa época toda que eu estou contando um compilato do que aconteceu, recentemente uma paciente de Foz, um estudante de medicina, passou mal, estava com uma doença muito grave que a gente não sabia o que era, fez uns exames e constatou que a menina estava com um problema gravíssimo, com suspeita até de oncologia. Aí manda, o pessoal pega, né, os documentos e manda a mulher ir para a fila do SUS com 170 pessoas. Então, olha como é o posto de saúde de Foz. A menina, numa emergência, botou a menina numa fila com 170 pessoas. A menina começou a passar mal, sem parente, sem ninguém aqui em Foz, ligou para mim. Eu digo: mulher, quem vai resolver sou eu. Contei a história dela para minha mãe. E a minha mãe foi comigo até a secretaria, a ouvidoria do município, né, que fica na Secretaria de Saúde, que nesse vídeo anterior eu botei aqui um vídeo, eu na Secretaria de Saúde, depois fomos para lá. Quando a gente chegou lá, sabe o que aconteceu na Secretaria de Saúde? Contei tudo que o posto de saúde aqui do bairro KLP estava fazendo com a minha mãe. Contei, bonito, lindo. Contei tudo que estava fazendo, que até minha mãe tinha que ir lá para poder ajudar a moça, porque a moça era o número 170, contei o relatório. Sei que no outro dia, misteriosamente, 7 horas da manhã, ligaram para a menina, dizendo que a menina já podia ir para o Costa Cavalcante, que já ia fazer a biópsia. Aí a menina vai para lá, como teve esse atraso todo, a menina tinha uma passagem de viagem marcada, viajou e não deu tempo de pegar o resultado da biópsia. Aí lá vai a nossa peregrinação para receber essa biópsia, ninguém queria me entregar. Meu pai eterno, foi aquela novela, fui mais de 10 vezes no hospital tentar conseguir essa biópsia e não conseguia. 5 vezes eu fui só num lugar e fui no posto, fui em tudo que é canto. Resultado, tinha que chamar um assistente social de uma outra cidade do estado onde ela estava para ligar do hospital onde ela estivesse para pedir aqui, porque não entregava a biópsia para mim, porque era coisa grave que não ia entregar para mim. Resultado, contei tudo para a paciente disse: Leandro, mas você é uma pessoa de confiança minha, não tenho parente, não tenho ninguém, você que está cuidando disso para mim, eles não vão me entregar. Eu disse: não. Aí ela pegou e disse: sabe o que para minha moça? Disse: Leandro, me ajude, triste, né? Aí eu fiquei com dó daquela situação toda que eu estava vivenciando e fui ajudar a moça. Aí ajudei. Sabe o que aconteceu? Contei tudo, a moça fez a cirurgia em outro estado. Então, se essa moça tá viva, foi graças a eu correr, porque se fosse depender do posto de saúde aqui, minha mãe, a moça ainda estava na fila, número 170. Então, para você se salvar em Foz na área de saúde, qualquer problema que tiver, não ligue para aquele número que tem ali no posto de saúde não, de ouvidoria não. Você vá presencial na Secretaria de Saúde, tem uma sala lá de coordenação, e vá relatar seus problemas na área de saúde diretamente com eles.
É o único lugar que se resolve. O telefone não resolve. Vocês têm que ir presencial, que nem eu. Chamei um carro e fui com a minha mãe. Quando foi ontem, eu fui para o posto de saúde, esse mesmo posto que tem essa equipe que não é sem futuro que trabalha, que eu acho assim, você para trabalhar na rede pública, na área de saúde, você tem que ter qualificação, humanismo, empatia e entender no mínimo dos conceitos básicos de emergência. O que é prioridade, aquelas cores, né? Laranja, verde, vermelho, o que é prioridade. Então a enfermeira me atendeu, nem sabia a patologia da minha mãe, disse que não renovava a receita da minha mãe de convulsão, minha mãe sem medicação de anticonvulsivo, minha mãe convulsiona devido ao AVC, e eu disse que se ela não desse a receita da minha mãe, eu ia buscar ela onde ela estivesse. Se eu chegasse em casa e minha mãe passasse mal, eu disse para todo mundo no posto de saúde que eu ia buscar aquela mulher para acertar as contas com ela, para ela me dizer bem direitinho porque ela fez isso. Disse que ia mostrar para ela como é feito lá no Nordeste, tinha que ser feito aqui. Porque não tem cabimento você chegar no posto de saúde 11 horas da manhã, eu gripado, o posto estava lotado de manhã, eu esperei esvaziar o posto para ser atendido. Não, o médico não estava atendendo quase ninguém, praticamente não tinha mais ninguém. O médico só ia fazer uma receita que já estava disse, não, você não vai poder fazer sua receita agora não, você tem que voltar 1 hora da tarde. Eu digo, mas minha senhora já vai dar meio-dia, não é melhor já ficar aqui não para ser o primeiro? Ela, não adianta você ficar, meu filho, porque se você ficar aqui, ninguém vai lhe atender, só vão lhe atender depois de 1 hora. Eu sabia que era mentira daquela cabra véia, né? Claro que era mentira, sabe o que eu fiz? Voltei. Olhei assim, eu digo, como é que é essa mulher dizendo essas coisas de mim? Pois eu vou investigar esse beabá bem direitinho. Aí fui investigar. Fui de tarde. Quando cheguei de tarde, a mulher disse, olha, já foi atendido os 4 pacientes que o doutor podia atender, além das consultas marcadas, já foi atendido. Então, a mulher de manhã jogou de má índole comigo, porque diz, segundo a saúde local, que o médico tem uma quantidade de paciente e ele pode recolocar mais 4 pacientes na chamada para tentar ajudar. Só que eu cheguei cedo, a mulher não me disse isso, a mulher que não tinha competência para estar naquele lugar, disse que nem eu chegando 1 hora antes eu ficava na fila para ser prioridade de um assunto de emergência. A mulher não sabia nem as patologias da minha mãe, que era de oncologia, e que eu precisava do anticonvulsivo e do tratamento pós-AVC. Menino, mas eu falei tanta coisa naquele posto. Eu disse, olha, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu venho buscar essa mulher, para ela vir, eu vou na justiça, eu vou fazer a justiça de todos os jeitos, porque da onde eu vejo, a gente não deixa barato uma situação dessa não. Então eu estou ensinando para vocês que vierem para cá, quando for para um posto de saúde, que alguém lhe destratar, vá na Secretaria de Saúde, procura a sala de coordenação e faça o relatório. Só que essa incompetente que me fez isso não sabia que eu já tinha o relatório da Amanda, que a Amanda já tinha passado por lá, uma amiga minha. Aí tinha uma outra menina, também a Patrícia. Aí tinha as outras meninas que falavam para mim dos outros postos de saúde que estava acontecendo isso. Porque as meninas me ligam, né? Leandro, não tem muito movimento no hospital, no posto, pode vir. Que eu boto umas amigas minhas para ver, né? Olha, tu tá passando aí perto do posto, olha se tem muita gente no posto. Porque eu não posso deixar um paciente o dia todo sozinho para mim estar no posto de saúde. Que eu, além de eu ter que trabalhar, sair no mínimo 2 horas, 3 horas por dia para fazer os trabalhos do canal, porque o único horário que eu tenho é esse, para fazer o vídeo do canal, e volto para fazer os tratamentos e cuidado de minha mãe. Então a gente tem que ser atento. Atento. E esse pessoal da equipe daqui, eu deixei no relatório lá na Secretaria de Saúde, que tem que convocar a prefeitura. A prefeitura não pode deixar na negligência dessa não. Se o médico está lá para atender e chegar um paciente de emergência, precisando de alguma coisa no posto, é obrigação do posto de saúde dar atenção e ouvir aquele paciente. Não pode dizer que não vai atender, que vem amanhã, que vem daqui uma semana. Que conversa é essa? Quem paga o salário desse povo lá é a gente. Gente, esse povo não tem noção não. E outra, se esse povo é incompetente nessas áreas de atuação, que eles saiam desse lugar, da situação desse trabalho e vá arrumar o que fazer num roçado. Porque se o povo não tem capacidade de trabalhar numa rede de saúde pública, não se meta. Peça as contas e vá trabalhar no roçado, que combina mais, né? Que é mais a sua cara. Porque você pegar e fazer uma coisa dessa com os pacientes chegam com emergência aqui nos postos de saúde de Foz, é todo mundo voltando sem a solução do problema. Todo dia a gente recebe reclamação.
Aí eu tô dizendo para vocês como é que resolve o beabá. O beabá é desse jeito, vai na Avenida Brasil, na Secretaria de Segurança, da Secretaria de Saúde, e procure o setor de coordenação da ouvidoria. Vá lá, ó, cara a cara, entendeu? Regala os olhos assim, olha, cara a cara, com o coordenador lá da administração, passe o verbo do divino e relate, pega o nome dos funcionários, pega o nome do povo, entrega tudinho de bandeja, porque é assim que a gente resolve. Não é com ligação não, porque ligação não resolve não. E se você notar que não resolveu, volte, convoque as pessoas, tire fotos, chame, faça um rebuliço e bote nas redes sociais, porque só vai assim. E outro, vou dar um recado aqui para a prefeitura, viu, para a Secretaria de Saúde. Faça uma reunião com seus funcionários de posto de saúde, vamos qualificar melhor a equipe que trabalha na área de saúde, porque atendimento de posto de saúde não é para o povo estar com WhatsApp, com brincadeira não, porque os pacientes estão ali com dor, com inflamação, com infecção, com fratura, com escambau dentro de um posto de saúde. Então, posto de saúde não é para trabalhador da rede de saúde tá com brincadeira nem no hospital público e muito menos num posto de saúde no atendimento primário, porque os pacientes com dor e o cuidador ou o familiar que tiver, as paciências deles têm limite, viu? Só tô avisando, a paciência das pessoas que estão numa emergência tem limite. Então não façam hora com a cara das pessoas, não. Não fique fazendo as coisas, não, que a paciência do povo tem limite. A minha estourou, por isso que eu fui lá na ouvidoria, porque quando eu disse que eu ia dar um jeito lá, eles pensavam que eu ia fazer alguma agressão com a mulher. Não, não precisa não. A agressão maior que eles pensam que a gente vai fazer é porque a gente está denunciando. Porque quando eu fui falar para a médica, sabe o que a médica disse? Liga ali para a ouvidoria. Eu digo, não senhora, eu não vou ligar, eu vou pessoalmente. Ela disse, não ligue, não precisa você ir para a ouvidoria não. Pessoalmente não, você pode ligar que eles acolhem a denúncia, ó. Não, gente, não ligue. Presta atenção para mim, todos os moradores de Foz agora, isso é um alerta para todo mundo. Teve problema na rede pública? Vá para a porta da Secretaria de Saúde. Chama a imprensa, chama o escambau, bota nas redes sociais, que é assim que funciona. Não adianta ligar. Quem ligava é perca de tempo. Porque elas disseram que se eu fosse lá na ouvidoria não ia resolver não. Uma mulher disse, ó, lá no posto de saúde, que do tipo assim, vai lá na ouvidoria ver se resolve, daquele tipo assim. Pois eu fiz uma declaração. Entendeu? E os estudantes de medicina que acompanham meu canal, as pessoas técnicos de enfermagem, os enfermeiros do Brasil todo que me acompanham, que me seguem, que aprendam, vamos cuidar melhor dos pacientes, porque o Brasil já está cheio de gente dessas cambadas, de gente que faz essas coisas. Que a minha vida para salvar minha mãe não é fácil não. E nem dos pacientes que estão numa emergência não. Então vamos respeitar os pacientes, vamos ficar de olho com o meu atendimento público em Foz, e qualquer coisa vocês vão lá na ouvidoria. A minha mãe só está bem porque eu fui na Secretaria de Saúde. Se a moça lá, a minha amiga lá, a Ana, fez a cirurgia dela no estado dela, foi porque ela fez todo o procedimento direitinho, tá entendendo? E bota uma pessoa das suas amigas que mora perto para ir no posto, para saber como é que tá o movimento do posto, que nem todo mundo tem tempo de passar o dia todo no posto de saúde não, viu minha gente? Vocês também na prefeitura têm que entender que tem paciente que precisa de cuidados especiais, e como a saúde não tem como atender o paciente em casa como se deve, então o cuidador tem que ser respeitado quando ele vai numa emergência pedir auxílio. Então aqui é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. Deixa esse like, espero que essa resumo de obra para vocês entenderem como é a saúde pública de Foz. E se vocês precisarem de emergência, começa registrando tudo. Foto, horário que chega no hospital, horário que entrou no posto de saúde, pega o nome do funcionário, faça um relatório. Saúde não se brinca, viu? Quem lhe atender em hospital e começar a tratar e mal fazer qualquer coisa, observe tudo. E se vê pessoas usando o WhatsApp e brincando de posto de saúde, ligue para a ouvidoria e denuncie, que lá não é lugar para isso não. Que é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. Tchau, um beijo a todos. Obrigado à Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, à Ouvidoria Pública de Foz do Iguaçu na Secretaria de Saúde, né? Que me atendeu super bem, sempre me atendeu. E gratidão a toda a equipe que me atende na Secretaria de Saúde de Foz, que sempre foi super exemplar comigo e com todos que vão até eles. Porque muitos problemas acontecem no posto de saúde, mas a Secretaria de Saúde não tem o retorno como tem quando você vai presencial. Aqui é meu relato. Tchau.